Bom dia, crianças! Bom dia, gente! Como está esse domingo? Bom dia, gente! Como vocês estão hoje? Tudo bem. Ai, tia, eu tô bem. Eu também, tô ótimo, graças a Deus. Jonathan que tá aqui com a gente hoje. Então, gente, estamos aqui mais um domingo, a gente tem muita novidade para vocês. Hoje nós temos uma história bem legal para contar. Lembrem-se de que vocês têm que estar atentos, né? A gente está aqui já com algumas coisas. Lembra que a gente falou da promoção domingo passado? Então, no Dia das Crianças, a gente vai estar sorteando alguns brindes para aquelas crianças que sempre prestam atenção nas lives, que respondem, que estão sempre comentando e prestando atenção, né? Que elas estão sempre respondendo as perguntas, que elas sempre estão fazendo os desafios, né? Então tá aqui, nós temos... Nossa, tem tanta coisa legal. Olha que boneca linda. Temos boneca, temos carrinho. Então, tudo isso aqui pode ser seu, mas lembrando, somente aqueles que estão participando todo domingo, que estão respondendo todas as perguntas. E a gente vai estar sempre de olho para no dia 12 de outubro a gente estar fazendo o sorteio para essas crianças, né, gente? Sim, e no dia 12 de outubro a gente vai estar tendo a nossa live aqui, então acompanhem, né? E desde já comentem, convidem os amiguinhos de vocês para assistirem também, porque vai ser algo muito legal. Nós vamos ter uma decoração diferente, nós vamos ter um tema diferente. A gente vai fazer tudo com o maior carinho para vocês, então participem, tá bom? É verdade, crianças. E tem sido muito bom, né? Vocês têm participado bastante. E então acho que nada mais justo, né, do que a gente estar recompensando vocês através desses sorteios, né, desses brinquedos. Vai ser bem legal no dia 12 aí. Então continue participando, né? Ainda tem acho 2 domingos, né, pela frente. Então ainda dá tempo. Nós já recebemos, né, foto daquelas crianças que estão assistindo. A gente gostou bastante, tá? A gente está observando vocês, viu? Se vocês quiserem mandar para a tia Josi ou para algum dos tios que estão aqui, né, a gente pode deixar o contato nos comentários também. A gente vai estar vendo. E é muito legal ver vocês participando, assistindo, né, no celular, no tablet, na televisão. Então venham participar. E agora a tia Letícia vai estar orando para a gente iniciar. Sim, todo mundo fechando o olhinho, que esse momento a gente vai falar com Deus, que a gente vai estar iniciando a nossa live na sua presença. Deus, Pai, muito obrigado por este dia, Senhor, muito obrigado por cada criança que está assistindo, que o Senhor venha tocar cada coração, Pai, que o Senhor venha alcançar o coração dessas crianças através da mensagem que Tu quer passar, Deus. Tu venha abençoar cada um que está aqui, cada tio que está aqui nessa live, que Tu venha usar, Pai, a nossa vida para alcançar cada vida que está nos assistindo hoje, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora a gente vai para aquele nosso momento que é também muito especial, né? Aquele momento que nós vamos estar louvando ao Senhor. Então já levante aí do seu sofá, do chão, e a gente vai estar adorando, tá bom? Então deixem a preguiça de lado, se espreguicem, bocejem. Fiquem na frente da TV, chame a mamãe e o papai para dançar com vocês. A tia Letícia e o tio Jonathan vão estar aqui comigo, tá bom? Pra se mexerem com a gente, né? Senhor com alegria.
mulher de Ló, só porque olhou pra trás, virou estátua de sal. Então, crianças, hoje a gente vai falar sobre Davi, né? Um pouco da história de Davi para vocês. E vamos dar uma ênfase na história, na batalha que ele teve com Golias, né? Olha, a gente trouxe aqui algumas imagens para vocês, ó, como vocês podem ver. Esse é o Golias, o gigante, que foi derrotado por Davi, né? E algumas curiosidades sobre Golias. Vocês mesmos, crianças, né? Vocês podem estar pesquisando aí na casa de vocês, até mesmo na Bíblia, né? Vocês podem estar lendo no livro de Samuel sobre Golias. E tem algumas coisas bem legais. O gigante Golias, ele era descendente de Enac. E ele é considerado o último de uma raça de gigantes que habitaram a Terra há muito, muito tempo atrás. E ele era um soldado, né? Ele guerreava ao lado dos filisteus. Então ele era uma arma poderosa, né? Dos filisteus. Os filisteus usavam ele para ir à frente, né? Da guerra, porque os filisteus sabiam que os outros guerreiros, né? Iam ver um gigante daquele tamanho, todo protegido, né? Todo cheio das armaduras, gigante eles tinham aproximadamente 3,20 metros, 3,5 metros. Não se sabe ao certo o tamanho, mas eles eram muito altos e fortes, né? Então, eles eram usados para estar à frente, como se fosse mesmo um tanque de guerra, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? E Davi teve a audácia, né, de encarar e de vencer essa batalha. Então, como eu já disse, né, ele era muito alto, né, e isso é uma curiosidade, né, sobre Davi, sobre Golias, né. Então, que vocês pesquisem também. É só um pouco, né, para deixar vocês mais curiosos, que vocês possam pesquisar na casa de vocês mais sobre isso, beleza? Amém, tio Jonathan. Obrigada pela dinâmica, né? Pela curiosidade que ele trouxe aqui pra gente. Isso é importante porque nós vamos utilizar essas informações na nossa história de hoje. Nós vamos falar sobre o gigante Golias, né? Sobre Davi, que vocês muito provavelmente conhecem, uma história bem legal, né? E os gigantes existiam, gente, não é? Sim, é verdade. Nossa! Há muito tempo atrás, né? Hoje eu estava vendo uma curiosidade sobre isso. Hoje a gente tem, existe, né, pessoas grandes, de aproximadamente 2 metros, 2,20 metros. A gente vê muito isso nos jogadores que jogam vôlei, basquete, só que Golias era maior que isso, né? Ele tinha aproximadamente 3,5 metros, eram gigantes que lutavam ao lado do exército dos filisteus. Muito legal, Jonathan. E agora a gente vai apresentar aqui para vocês alguns objetos que vocês vão ver aqui. Vocês vão observar aí da casa de vocês. Tia Letícia vai mostrar essa caixa pra gente, né? Vamos lá. Vamos ver. É uma caixa bem bonita, desenhada. Gostei. Tem uns detalhes, né? Aqui embaixo, tampadinha. Nossa, Já quero ela pra mim. Bem bonito. Muito bonita. E agora a gente vai mostrar essa sacola aqui, né? Uma sacola velha, azul. Ai, eu acho que isso aqui é lixo. Não, Parece lixo, isso aí né? pode jogar fora, eu não quero ela. Melhor jogar, né? Ah, não. Jonathan, e se eu disser pra você que o objeto que você escolher aqui, você vai poder levar pra casa? Vai ser seu. A caixa de presente ou a sacola? Isso. Mas você vai ter que dizer o porquê. E aí, gente, qual que ele vai escolher? E qual vocês escolheriam, hein? Então, tia Nelise, eu acho que eu vou querer a caixa de presentes. Ah, então Tá pode mais pegar. bonita, mais conservada, olha só. Mais bonita, Ela né? tá mais arrumada. Né, crianças? Olha só pra vocês verem. Jonathan, Muito agora linda. você vai poder ver o que é que você ganhou. Abre sua caixa, eu a tia ganhei? Letícia vai ajudar. Vamos lá, tia Nelise. Ué? Só papel, só lixo. Só tem lixo aqui dentro. Como assim? Acho que tá errado. Só tem lixo aqui dentro. Cadê o presente?
Uma embalagem linda dessa, bonita, só tem lixo aqui dentro? Ah, não. Bonita, né? Enganou você, não foi? Me enganou. Mas agora é seu, você vai ter que levar. Ah, vai... Eita. Tá bom, então. E agora, Jonathan, você vai abrir a sacola e ver o que que você não ganhou. E Ai, mostrar meu Deus. pra eles, pra gente e pra eles também. Essa sacola velha aqui. Isso. Isso aí é lixo. Mais lixo, será? Ai, tia, eu acho que é lixo. Pode ser. Ai, ai, o que tem aqui dentro? Tantararam. Ai, não acredito. É meu? É seu. É meu? Nossa, mas Mostra pra Gente, ele, é meu. Jonathan. eu achei que isso era lixo. Um celular. Motorola. Zerado. Obrigado, Chanelise. Isso é muito legal. Como vocês viram aqui, é um celular bonito, novo, né? E ele estava dentro dessa sacola. Mas por que será que o Jonathan escolheu a caixa de presente e não a sacola? Jonathan disse que foi porque era mais bonita, não era? Sim, a caixa de presente, olha só, linda, toda marronzinha. Nossa. Olha só, cheia de detalhes de florzinha. Achei lindo. Você teria escolhido diferente, Letícia? Nossa, eu também fui enganada, porque eu achei que isso era lixo e eu jogaria no lixo. Eu também escolheria a caixa. Olha como ela é muito mais bonita por fora. Eu achei que era um presentão por dentro. Verdade, eu também escolheria a caixa, gente. Eu tenho certeza que todos vocês escolheriam a caixa, né? Porque ela é mais bonita, né? Quais ela é vocês mais escolheram agradável. Em casa? Vocês escolheram a sacola ou a caixa? Vocês escolheram pela aparência? Então, gente, o que que a gente pode aprender com isso, né? Que os nossos olhos, eles muitas vezes nos enganam. A gente consegue enxergar pela aparência, né? A gente consegue julgar as pessoas pela aparência. E a gente acha que por algo ser mais bonito por fora, como essa caixa, a gente acha que tem um valor maior. Mas aqui a gente percebeu que não é assim. É verdade. A sacola mais velha, né, que era algo mais simples, ela tinha um objeto muito mais valioso do que a caixa, que era bonita, enfeitada, né? E na Bíblia, né, a gente aprende que o Senhor, ele nos vê de maneira diferente. Ele, diferente da gente, ele vê o que nós temos no nosso interior. E não como a gente olhou aqui, o exterior, que era o exterior dessa caixa bonita, não é? Em muitas histórias da Bíblia, a gente vê que Deus escolheu pessoas que tinham um bom coração, não pelo que elas faziam, por quem elas eram por fora. Às vezes, na nossa vida, na nossa escola, a gente julga uma coisa pelo que ela parece ser, não pela essência dela. Vocês já ouviram aquela expressão, não julgue um livro pela capa? Às vezes a gente quer saber como uma coisa é sem conhecer antes. E Deus, ele enxerga a gente pelo que a gente é dentro do nosso coração. Verdade, tia Letícia. E hoje a gente vai contar uma história dessas, né, que a gente tem na Bíblia, que é a história de Davi e Golias, né? A gente vai aprender um pouco sobre ele, um pouco sobre como ele foi escolhido pelo Senhor. E Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele era um menino, né? Ele era um menino que apacentava e cuidava das ovelhas do pai dele. Ele ia para o campo todos os dias, né? Levava a harpa dele, cuidava das ovelhas e louvava ao Senhor ali mesmo sozinho. E Davi, ele já menino, ele era um menino bem corajoso, porque quando os animais ferozes, né, vinham e tentavam roubar as ovelhinhas dele, ele não permitia, né? Que coragem, né, Jonathan, que ele tinha? Sim, Davi era muito corajoso. Ele era um protetor, né? Então, olha só, ele era uma criança, ele era um jovem, apesar da sua pouca estatura, ele enfrentava, né, tudo quanto é animal feroz para proteger as suas ovelhas. Sim, e Davi, ele não se importava por ser pequeno, por ser frágil. A coragem dele fazia ele muito bom na área que ele estava. Então, ele sempre enfrentava todos os desafios, ele não deixava o medo abater ele. Davi, ele era corajoso, né? Ele acreditava que a força dele vinha do Senhor e por isso ele não tinha medo de nada, nem dos animais ferozes e nem de ninguém. E foi por isso que mais à frente a gente vai ver que ele derrotou um gigante, que foi o gigante Golias, não é? Um certo dia, Deus, ele pediu para o profeta Samuel, cadê o nosso profeta Samuel? Ele pediu ao profeta Samuel que fosse até uma casa no povoado de Israel para escolher um novo rei, que seria o próximo rei, né? Por quê? Porque o rei que estava reinando naquele momento, que era Saul, ele não estava agradando a Deus, né? Ele estava fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus. Então Deus, ele decidiu que ele precisava escolher um novo rei. E Samuel, um belo dia, né, foi na casa desse homem que Deus direcionou, chamado Jessé, e ele, de cara, ele já viu o irmão mais velho de Davi.
E ele pensou, né? Com certeza é esse homem, né? É um homem bonito, um homem alto, um homem forte. Eu tenho certeza que é ele que vai ser o rei. Ele que vai nos reinar agora, né? Reinar o povo de Israel. Mas Deus falou que não era ele. E Samuel, ele foi observando cada um dos filhos de Jessé. Todos bonitos, altos, né? De boa aparência, arrumados. Homens que pareciam ser fortes, né? E Deus foi rejeitando um por um. E quando chegou ao último, e Deus falou que não, Samuel, mas como assim, né? Esses são os filhos mais fortes, mais bonitos que ele tem, como nenhum desses vai ser o rei? E Samuel, ele perguntou a Jessé se ele possuía mais algum filho, né? Jessé falou para o Senhor que tinha sim, que era o filho mais novo dele, Davi, que estava lá no campo com as ovelhinhas. E mandaram chamar Davi. E quando Davi chegou, né, Deus ele deu a resposta a Samuel de quem seria o novo rei. E era Davi. Deus escolheu o menino Davi. E ali naquele momento, Samuel, ele ungiu Davi, aqui, que nem nessa imagem. Samuel, ele ungiu Davi para ser o novo rei, não é? Mas Davi, ele ainda ia passar por muita coisa antes de se tornar o rei, de tomar posse da coroa, não é, tia Letícia? Sim. Davi, ele era um menino muito corajoso, como a Anne falou. Ele não ligava para o tamanho dele, ele não ligava por ser pequeno. Verdade, tia Letícia. E quando Davi foi escolhido, todos ficaram muito impressionados, né? Porque todos imaginavam que algum outro filho de Samuel seria escolhido. Seria os irmãos mais velhos, os irmãos mais fortes de Samuel. De Davi. Eles imaginavam que esses outros irmãos de Davi seriam escolhidos, mas não foi. E todos, com certeza, ficaram bem surpresos quando Davi foi escolhido. Mas como Deus havia dito a Samuel, ele não olhava que nem os homens, né? Porque os homens, eles olham a aparência, que nem a nossa dinâmica aqui no começo, vocês lembram? Mas Deus, ele olha o nosso coração. E Davi tinha um coração que agradava ao Senhor, né? E a tia Letícia agora vai prosseguir na nossa história, né? E a gente vai saber o que aconteceu depois disso, depois que Davi foi ungido pelo Senhor. Depois que Davi foi escolhido no meio de seus irmãos, ele começou a ter várias experiências, né? E ele sempre soube que Deus estava com ele, como eu disse. Ele não se importava com o tamanho dele, ou como as pessoas viam ele como pequeno, porque ele sabia que Deus enxergava ele muito além do que ele era. E naquela época, Golias, que era o gigante que estava atormentando o povo de Israel, estava insultando o povo durante 40 dias. E o exército estava com muito medo de Golias. Porém, Davi não deixou se abater por isso. Ele não estava com medo. Muito pelo contrário, ele queria enfrentar Golias. Só que Saul, quando soube disso, ficou com muito medo, né? Porque ele era só um menino e era muito jovem. E tentou alertar ele, que ele só era um pastor de ovelhas. Como ele poderia enfrentar um gigante daquele porte, se ele era tão novo e tão fraco? Mas Davi não deixou se abater. Ele lembrou Saul que ele já tinha enfrentado um leão e um urso e que Deus tinha livrado ele. E Saul se convenceu então da coragem de Davi. Então, quando Saul ouviu essas palavras, ele tentou vestir a armadura de Davi. Porém, ele era muito pequeno e a armadura pesava muito. Então, ele não ficou com essa armadura porque ele não dava conta de carregar. O que Davi fez? Davi apanhou 5 pedras e com essas 5 pedras ele lutaria com o gigante. Davi sabia que não importava o que ele levaria, não importava as ferramentas, as armas, porque o que faria ele ganhar seria Deus que faria ele vencer. Deus estava com ele, então ele só era um instrumento naquele meio. Então, quando Davi foi enfrentar Golias, Golias riu dele, porque, nossa, então é assim que você vai me enfrentar com essas 5 pedras? Porque Golias estava totalmente equipado, ele estava com as espadas. E quando Davi chegou diante de Golias,
Davi respondeu: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. O gigante então correu para atacar ele. E Davi pegou logo uma pedra, pôs na sua tiradeira, girou e ele acertou bem na testa do gigante. Davi correu, pegou a espada dele e cortou a cabeça de Golias. E glória a Deus, pois o Senhor deu vitória a Davi. E aqui é um exemplo de como Deus ele sempre está com a gente. Às vezes, no nosso meio, o que importa é a gente ter coragem, a gente ser corajoso como Davi. Davi ele não estava preocupado em enfrentar um gigante enorme que estava com espada, que estava com várias coisas, porque o que faria ele vencer era o Deus que ele temia, era o Deus que estava com ele. Ai, meu Deus. Verdade, gente. E Davi, depois de tudo isso, de ter enfrentado o gigante Golias, né? Ele foi aclamado e reconhecido pelo povo como um herói. Aquele menino tão novinho, né, que a gente viu aqui, ele se tornou um herói porque ele matou um gigante sozinho, sem espada, sem lança, sem nada daquilo que os soldados usavam, né? Sem nenhuma armadura. Enfim, gente, ele atirou as 3 pedrinhas, né, no gigante e ele conseguiu derrotar o gigante. E dessa história a gente pode tirar muitas lições, não é, tio Jonathan? A gente pode aprender muita coisa. Sim, é verdade. Essa história de Davi contra o gigante Golias, ela é uma história muito rica, né? Muitos detalhes que a gente, prestando atenção, a gente aprende muito, né? A gente pode perceber que ninguém dava nada por Davi, né? Que entre os irmãos, ele era o mais franzino, então ele era considerado o mais fraco, aquele que ninguém dava nada por ele. Mas Deus usou ele de uma forma tremenda, né? Para derrotar o gigante que estava à frente do exército dos filisteus. Sim, o mais legal nessa história, importante também, é que às vezes a gente se importa muito com o que as pessoas pensam da gente e a gente se deixa abater por isso. Porém, o importante é aquilo que Deus pensa da gente, porque Deus sabe quem nós somos por dentro. Davi, se fosse pelos olhos dos homens, ele jamais ia ser escolhido, porque as pessoas viam ele como pequeno, como fraco, mas para Deus ele tinha um potencial, porque ele era um menino muito corajoso. Se não fosse a coragem dele, ele jamais ia conseguir vencer Golias. Apesar de Deus estar com ele, ele também teve que agir. E na nossa vida também a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar que Deus está com a gente tem que lembrar daquilo que Deus nos usou naquele momento, naquilo que Deus tem para a nossa vida e ter coragem de seguir, né? Verdade, gente. A gente precisa confiar no Senhor, né? Davi, ele nos mostra isso, que ele mesmo sendo pequenininho, ele confiou no Senhor. E essa história nos ensina, né, que apesar de que às vezes as pessoas nos chamem ou desacreditem da gente, nos chamem de fracos, né, de incapazes, Deus, ele pode nos capacitar, né? Quando ele quer que nós façamos a obra dele, ele nos capacita verdadeiramente, como ele capacitou Davi para matar Golias. Mas para isso a gente também precisa confiar, a gente também precisa fazer a nossa parte, não é? Davi, ele rejeitou todas as ofensas que ele recebeu das pessoas. Davi, ele rejeitou aquelas armaduras humanas, né, que o rei tentou colocar nele, e ele confiou no Senhor e somente no Senhor. Amém, é verdade. Então, essa foi a história, né? A história de Davi, que a gente contou para vocês, através das figuras, vocês puderam perceber, foram feitas com muito carinho, e que vocês tenham gostado. Amém. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como
Amém. Amém. Então, crianças, para a gente dar uma resumida sobre o que foi falado aqui hoje, né? Como vocês puderam perceber, a gente falou sobre a história de Davi, bem específico mesmo, sobre a batalha dele com Golias, né? A qual ele saiu vencedor, com a graça de Deus. E uma curiosidade interessante, né, que a gente pode observar nesse texto é que, além da sua estatura, né, como eu falei com vocês, a altura de Davi, era um gigante, era um homem enorme. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado em suas costas. Então, o Golias, apesar de todo esse equipamento, ele não foi um guerreiro à altura para Davi, né? E vocês puderem perceber que Davi, apenas com 5 pedrinhas, ele colocou lá, né, na tua bolsa e usou a tua funda e arremessou sobre o gigante. Então, o que a gente pode aprender com isso, crianças? Que às vezes você não tem os melhores equipamentos, as melhores coisas, né? Você pode não ter aquilo que você acha que eu não posso com isso, porque eu não tenho todo o equipamento, eu não tenho toda a sabedoria, né? Mas Davi, né, com apenas 5 pedrinhas, ele conseguiu derrotar o gigante, né? Então você pode, sim. Às vezes você não tem algo que você acha que você pode vencer, mas através das suas orações você pode pedir a Deus, que Deus vai te capacitar. Porque Deus capacitou Davi, né? Um menino, um jovem, e Ele pode capacitar você também, né? Independentemente do que você tenha em suas mãos, que você tenha ao seu redor, mas Deus vai te capacitar. Não é porque você vai enfrentar alguma coisa que você aparentemente vê e pensa, não, eu não consigo, não é pra mim isso. Às vezes a gente até desiste, né, de fazer alguma coisa, porque a gente se derrota antes de começar a fazer. Então, se você tiver com esses pensamentos, ore a Deus e peça para Ele te capacitar, que eu tenho certeza que Ele vai te capacitar, assim como Ele capacitou Davi. Ele pode capacitar cada um de nós aqui, né? Nós somos pequeninos, a gente não é tão alto, não é tão gigante quanto Golias, mas a gente pode muitas coisas se a gente colocar nas mãos de Deus. Amém? Então vamos dar tchau para as crianças? É verdade, a gente tem que orar, né? Vamos orar. Antes da gente encerrar essa live de hoje, vou pedir para a tia Nelise fazer a oração pra gente e assim a gente encerrar mais um domingo. Amém, né? Vamos fechar os olhinhos. Vocês vêm na casa de vocês, né? Que assistiram essa live, nossa historinha de Davi. Fiquem com essa mensagem, né? Pensem nela durante a semana, né? Reflitam sobre ela e confiem no Senhor. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui reunidos, de estarmos louvando a Ti, falando da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelos Teus ensinamentos, ó Deus, que têm sido muito úteis para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos sempre confiar em Ti, que possamos sempre entregar a nossa vida ao Senhor e que o nosso coração, ó Deus, esteja cheio somente daquilo que vem de Ti, ó Deus, para que quantos gigantes vierem, ó Pai, o Senhor possa nos dar vitória. Verdadeiramente. Eu te peço, te agradeço, abençoe o resto da nossa semana. Em nome de Jesus, amém. 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 Até domingo que vem, gente.